Meu marido faleceu e no velório começou a aparecer um monte de gente pra poder tirar foto com ele. E eu não tava entendendo o porquê e nem o que tava acontecendo. Mas aí eu descobri e fiquei chocada. Quando eu conheci meu marido, nós morávamos em uma cidade muito grande, sabe? Cidade grande mesmo. E eu estava terminando a faculdade e conheci ele no último período da faculdade. E que a gente começou a se conhecer, começamos a namorar. E aconteceu uma coisa muito estranha. Que foi o quê? A gente se casou muito rápido. Ai, eu tava emocionada, ele pediu, eu acabei aceitando e foi tudo muito rápido. Hoje em dia eu não faria mais isso. Mas não é que eu tenha me arrependido, a não ser depois do velório. Mas na época eu não me arrependi. Só que aconteceu uma coisa mais estranha ainda. Ele abriu uma empresa, né? E aí ele quis mudar pra uma cidade muito pequena. Tipo, muito pequena. Ele começou a botar na minha cabeça, no começo eu falei que não, ele falou que era o sonho dele, que ele queria morar nessa cidade pequena, que ele queria ter paz, que a gente podia trabalhar de home office, que não sei o que não sei o que lá, e tudo mais, e pipipi, popopó. E como eu tinha me formado em nutrição, e eu não queria ter escritório, eu só queria fazer atendimento online, eu falei, ok, tudo bem. Sabe? Beleza, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Eu já tinha me planejado toda, passei a faculdade toda fazendo isso, então meio que já tinha ali uma clientela, era tudo online, tudo certo. Beleza, falei, ele ficou tentando me convencer, os meses foram passando e eu acabei aceitando. E nisso nós nos mudamos pra uma cidade muito pequena, gente, interior do Toba do interior. E até aí tava tudo certo, os anos foram se passando e a gente tinha uma vida muito calma e muito pacata. Só que ele mudou pro interior próximo da cidade de onde a gente morava, aquela cidade grande que a gente morava, sabe? Era próximo. E ele não trabalhava de home office. Não trabalhava. Então, todos os dias ele saía de casa pra poder ir trabalhar. Ele falava pra mim, não, eu gosto, não tem problema, eu gosto da viagem de carro. Ele ficava mais ou menos umas 2 horas na estrada, ida e volta. E ele adorava. Ia toda semana, fim de semana era em casa. E, ao meu ver, tava tudo bem. Até que um belo dia, simplesmente chegou a notícia de que meu marido tinha sofrido um acidente e, infelizmente, ele veio a falecer. Isso anos depois eu já estava com ele, há 15 anos. Eu tinha 15 anos de casada com ele quando ele faleceu. E eu nunca pensei que no velório dele eu ia descobrir que eu não conhecia meu marido. Obviamente que eu tava muito triste, né, quando o meu marido faleceu, veio toda aquela questão do velório, minha família veio me ajudar, porque eu não tava com cabeça pra poder organizar nada, sabe? Foi uma tristeza muito grande, eu tava com ele há 15 anos, nós não tínhamos filhos, mas começou toda aquela organização pro velório dele, tava tudo certo, e aí nós marcamos e começou a acontecer. O velório tava rolando, né? Muita gente que ele conhecia fez questão de vir e tava acontecendo. Só que aí, do nada, eu tava sentada do lado do caixão. Começou a aparecer um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. Tipo assim, gente que não era da cidade onde a gente morava, sabe? Nem amigo, nem, sabe? Eram pessoas literalmente desconhecidas. Como se uma pessoa famosa tivesse falecido e aí um monte de gente vinha tirar foto com eles. Era tipo isso. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Se as pessoas começaram a entrar e ter o mesmo comportamento. Entrava, chegava lá no caixão, olhava ele, pegava o celular e tirava uma foto. Batia selfie. Tinha gente que pedia pra outra pessoa tirar e aí tirava rindo e não sei o que e saía. E eu fiquei encucada com aquilo porque eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Além de eu não conhecer aquelas pessoas, eu achei que o comportamento delas estavam, assim, beirando a falta de respeito, porque estavam pisoteando na minha dor. Eu tava sofrendo, a família dele tava sofrendo, as pessoas estavam entrando no velório dele e tirando foto, como se ele fosse uma pessoa famosa, como se aquilo ali fosse um grande evento. E eu não tava entendendo por quê. Meu marido era dono de uma empresa, né? Ele não era uma pessoa pública, não era uma figura pública. E mesmo que fosse, eu acho isso uma falta de respeito absurda. Você ir no velório das pessoas e as pessoas estavam rindo, não sei o quê. E eu comecei a prestar atenção no que estavam falando. Eu falava, foi cedo. Poxa, eu vou sentir falta. Caramba, não acredito que isso aconteceu. Quando me contaram, eu nem acreditei. E eu olhava assim, calada, assim, sentada na cadeira, perto do caixão, e olhando assim, falando, gente, quem são essas pessoas? De onde, que tá acontecendo? Só que assim, na primeira, na segunda, na terceira pessoa, eu tava achando estranho. Só que aí começou a acontecer, tipo assim, um monte. Aí chegou a mais ou menos umas 50 pessoas pra tirar foto com ele. A mesma coisa, começou a formar uma fila. Ia no caixão, tirava foto e saía. Ia no caixão, tirava foto e saía. Rindo, brincando e tal. E eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Até que um momento, eu comecei a ficar com raiva daquela situação. Parei uma pessoa e falei, vem cá, quem são vocês? O que tá acontecendo aqui? E por que vocês estão tirando foto com o meu marido? Quando eu falei isso pra pessoa, né, eu parei uma pessoa, ela olhou pra minha cara e falou assim, quem é você? Tipo, quem sou eu?
Ela, é óbvio que todo mundo quer tirar uma foto com Garganta Profunda. Gente, na hora, eu olhei aquela situação assim, fiquei, o quê? Do que vocês estão falando? Que até onde eu tava entendida, a Garganta Profunda era uma coisa de furanfação, né? Como assim todo mundo queria tirar foto com Garganta Profunda? Por que estavam chamando meu marido disso? E aí eu falei assim, como assim quem sou eu? Eu sou esposa dele. Ela falou, esposa? Eu, sim, esposa. Ela falou, ele nunca falou que tinha esposa. Na hora eu já comecei a me tremer toda. Falei, eu fui chifruda de A a Z. Só que, gente, era 50 mil pessoas ali. Sabe? Pessoas, um monte de pessoas mesmo. Homem, mulheres, tudo que vocês possam imaginar. Eu falei, gente, peraí, o que tá acontecendo? Comecei a ficar nervosa. E aí, um monte de gente falando, eu fui falando, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. E aí, amor, eu rodei a baiana. Eu falei, olha só, quem são vocês? Por que vocês estão no velório do meu marido? Por que estão chamando ele de Garganta Profunda? Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Veio uma alma pra poder me acalmar. A família dele também começou a tentar entender o que estava acontecendo. Acharam, será que era pessoa de trabalho, colega de trabalho. E eu falei, olha, eu não sei quem são vocês. Eu não conheço vocês. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Meus amigos, veio uma alma e me falou, olha, o seu marido, ele era ator de conteúdos adultos. Muito famoso. Na hora eu olhei pra cara e falei, desculpa, o quê? A pessoa puxou o telefone e me mostrou. Lembra que meu marido falava que tinha uma empresa? Então, a empresa dele não deu certo, ele fechou a empresa e eu não sabia. Ele simplesmente montou um estúdio de conteúdos adultos. E aí ele filmava junto com várias outras pessoas. Só que o público dele, a maioria era gay. Porque ele era conhecido como Garganta Profunda. Toda semana meu marido ia embora, ia bater pro trabalho, era pra gravar. Eu nunca soube de nada, porque eu meio que sou contra. Então eu nunca entrei em sites, nunca gostei de ver, sempre pulei. Tudo que era relacionado a isso, eu sempre pulei. E ele sabia disso. Eu acho que ele foi por esse caminho, que ele usou isso, porque ele sabia que não ia chegar pra mim. Porque eu não gostava, eu não via nada. Não sei se alguém sabia e não queria me falar. Eu sei que no fim eu descobri que o meu marido, a vida toda, durante 15 anos, foi ator. E que ele fazia vídeos com homens, mulheres, tudo que você possa imaginar, usava máscara e tudo mais. Quando me mostraram, não acreditei, desmaiei. Fui parar no hospital. Enterraram meu marido, eu nem vi. Foi uma tristeza absurda que eu descobri que eu era chifruda de A a Z. E depois que, né, ele tava enterrado, eu tava digerindo toda a situação, aí veio um monte de gente me contando que sabia, que chegou a ver um vídeo, mas que acharam que eu sabia e por isso não tinham coragem de falar comigo. Pois é, e todo mundo tava indo lá pra poder tirar foto com ele porque queria uma última lembrança do Garganta Profunda.